Você que nos acompanha, você que está com a gente sabe que é sempre bom começar o dia com a palavra de Deus. E assim, por volta das 11 horas, para muita gente está começando o dia. Então você que está começando o dia, o que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, palavra de Deus para o seu coração. Entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 30 de novembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, vou aproveitar para agradecer aqui ao queridíssimo Ciro Gonçalves por ter apresentado ontem o programa, um dia especialíssimo. Eu estava fora e um programa extremamente difícil, o programa de ontem, que ele desempenhou aqui toda a sua habilidade, toda a sua inteligência, a sua acessibilidade ao lado da Marcela Bastos, da Fabiane e também de todos os nossos debatedores presentes ontem aqui. Muito obrigado, Cid, muito obrigado à nossa equipe aqui, ó. Temas do programa de hoje, hein? Vamos ver se dá tempo. A privação do sono, a relação com remédios, ataques de pânico, desejo de arranhar os próprios braços, claustrofobia, meu Deus, quanta coisa isso aqui, é tudo por causa do sono? Você se considera uma pessoa muito ansiosa? O que a ansiedade já provocou em sua vida? O que você tenta fazer para vencer a ansiedade? O que nos ensina a Bíblia? Gente que não dorme porque tá ansioso, porque tá ansioso e não dorme e começa a ter um monte de outras dificuldades e batalhas. Ontem o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que pode abrir caminho para a descriminalização do aborto realizado até os 3 meses de gestação. Ao conceber um habeas corpus para pessoas presas em flagrante em uma clínica de aborto em Duque de Caxias. Segundo os ministros favoráveis, a mulher não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Isso é violar os direitos sexuais e a autonomia feminina. Quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse assunto. Isso é pauta do nosso dia, é tema do nosso dia, tem muito a ver com a nossa fé, tem muito a ver com a nossa prática diária. Quero a sua opinião sobre esse tema também no nosso Debate 93 de hoje. Na última segunda-feira, a polícia apreendeu o homem suspeito de agiotagem em Belfor Roxo. Tem muitos agiotas agindo hoje em dia, né? Na casa dele foram apreendidos 2 carros, 2 motocicletas, relógios, a quantia de mais de 20 mil em dinheiro e diversas anotações de agiotagem. Os devedores estavam ali. Numa hora de desespero, você é capaz de tomar dinheiro emprestado com agiota? Como deve se comportar o cristão quando o assunto é emprestar ou pegar emprestado com juros? Dando destaque ao texto de Ezequiel 18:8, que diz: não empresta visando lucro, nem cobra juros. Quero ouvir a sua opinião sobre o nosso Debate 93 de hoje também. Casei quando eu ainda não conhecia Jesus, meu casamento tinha outro ritmo e forma. Quando eu me converti, a minha vida mudou, mas a dele ainda não. Será que agora vivo o que a Bíblia chama de julgo desigual? Como conviver em harmonia com um cônjuge que não ama a Jesus? Devo ser submissa, me anular, esperar o milagre ou me separar? Que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Quando a nossa ouvinte chama a realidade dela de julgo desigual, nem ela nem o esposo eram convertidos, agora ela é,
e ele ainda não. Isso é julgo desigual, pastor? Bom dia, JR. Bom dia a todos aqueles que nos escutam agora, estão ligados aí na 93, aos amigos que estão aqui à mesa. JR, eu não creio que seja um julgo desigual. Porque se a gente for pensar nesse julgo desigual nesse momento, né? A grande questão é o antes. Eles não tinham um envolvimento com Deus, não conheciam Deus. Deus, de uma forma poderosa, como sempre faz, entrou na vida dessa família, né? Conseguiu alcançar o coração da esposa e, como ela diz assim, ainda não alcançou meu marido. Será que eu vivo um julgo desigual? Se nós formos pensar, né, nessa situação que ela coloca, de uma forma muito rígida, a gente vai entrar na direção, no caminho de que tem que romper isso, e não é isso que a gente crê, porque o mesmo Deus que alcançou a vida dela, com certeza já vai alcançar o marido dela. A questão do julgo desigual é claro, se o marido não é cristão e ela é cristã, ela vai pensar em querer ir para a igreja, ele vai querer pensar em ir para um pagode, ela vai querer pensar em dar o dízimo e o marido não vai querer dar o dízimo. Nessa questão de julgo desigual, eu não vejo que seja uma questão de chegar ao nível de se usar essa expressão, é julgo desigual. Hoje eles estão com pensamentos diferentes, estão vivendo momentos diferentes, mas não creio que seja o julgo desigual que a Bíblia relata pra gente. A Bíblia fala de você não se associar, de você não se juntar. Ela já estava num contexto com o esposo, e a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, a alcançou primeiro. Então não vejo como um julgo desigual nesse momento, entendeu? Pastor Odilton Ângelo, vice-presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, muito bom dia, pastor, seja uma vez mais bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia os colegas da mesa, bom dia ouvintes, prazer, antes de qualquer coisa, prazer de estar aqui, agradecendo o convite, e também queria registrar aqui a minha alegria de ter recebido você lá no show do Rebanhão, lá na nossa igreja. Foi uma alegria muito grande. Alegria minha. E alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez, depois de um bom tempo. Bom, a Bíblia, quando ela fala de julgo desigual, o texto lá de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, ele está sendo abrangente, não está restrito à questão do casamento. Ele está falando de qualquer relação, qualquer contrato, qualquer associação, né, que choca os princípios cristãos, né? Tanto é que ele está falando de luz e trevas, não há combinação entre luz e trevas. Isso remete àquilo que Jesus falou, que nós somos a luz do mundo, não é verdade? Então, o pastor Márcio colocou bem aqui, né? Eles não eram cristãos, nenhum dos dois, não professavam a mesma fé, ela se converteu, ele não. Agora, Paulo vai falar uma coisa, vai falar no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, muita coisa interessante sobre essa questão do casamento. Eu queria recomendar até a nossa ouvinte para que ela leia com cuidado depois esse texto, mas uma das coisas que ele vai dizer é o seguinte, que a mulher santa, a mulher crente, ela santifica o marido não crente pelas suas orações, pela sua conduta, pelo seu testemunho, não é verdade? Em momento nenhum, Paulo recomenda aqui que ela deixe o marido ou que esse casamento ele está fadado ao fracasso. Muito pelo contrário, ele está colocando aqui uma luz de esperança para esse casamento, dizendo, olha, se você orar, se você se santificar, se você der um bom testemunho, se você der um bom exemplo, você vai santificar o seu marido através da sua vida, através do seu testemunho. Pastora Marcione Garcia, da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência, muito bom dia, pastora, seja bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje, a irmã que é a menina da mesa de hoje, muito obrigado. O que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Relembrando ao nosso ouvinte, é uma querida ouvinte que ao casar não era cristã, após o casamento houve a conversão, o marido dela ainda não é convertido, a dúvida dela seria agora um caso de julgo desigual? Como conviver em harmonia com um cônjuge que não ama Jesus? Devo ser submissa, me anular, esperar o milagre ou me separar? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes, Marcela. Quero concordar com os pastores da mesa nessa hora em relação à questão do julgo desigual, que não há, na minha opinião, não há julgo desigual entre esse casal. Quando eles se envolveram e casaram,
Os dois não professavam a fé em Cristo. Eles estavam no mesmo jugo, né? E a gente precisa ter um cuidado. Quando eu li esse e-mail, eu achei o e-mail um pouco confuso, né? Porque ela fala em anular, em me anular, em ser submissa, em esperar ou me separar. Então, assim, que tipo de casamento é esse? Como é essa convivência? Porque ela falou do jugo desigual, mas falou de coisas que são extremamente relevantes a um casamento, a um relacionamento. Então, ela precisa parar, pensar, conversar com pessoas. Quem está nos ouvindo, ela está nos ouvindo nessa manhã, com certeza. Ela precisa entender todas as coisas e, sobretudo, como o pastor acabou de dizer, uma mulher que é santa, ela santifica a sua casa e ela não pode bater o pezinho e dizer, eu vou me separar porque o meu marido não é e não professa a mesma fé. Ela precisa orar e santificar a sua casa. Eu acho, JR, que pela descrição do e-mail, né? Como a pastora Marcione falou, ela deve estar ouvindo muitas coisas, né? Exatamente. Ela deve estar ouvindo muitas pessoas. Exatamente. Porque uma coisa aqui não tem nada a ver com outra. Isso, a mulher ser submissa não significa que ela tem que se anular. Exatamente. Né? Verdade. Nossas esposas são submissas, pastora com certeza submissa ao seu esposo. Isso não significa se anular. Onde está escrito que submissão é se anular? Exatamente. A gente vê muitos exemplos de líderes, de homens que estavam ao lado, de outros submissos ao seu líder, e isso não é se anular. Então, assim, eu acredito que ela deve estar pegando conselho com tanta gente. Não, você está se anulando, você não vai isso, larga logo esse homem, etc, etc. Então ela tem que recorrer ao princípio da palavra. Pastor Dilton, de forma poderosa, usou a direção de Paulo, né, sobre essa questão da santificação do lar. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas não passam por essa situação? Verdade. Não é verdade? Eu até vejo a sensibilidade da mulher um pouco mais aflorada quando diz a respeito de ter um envolvimento com o Senhor, de ter né? E Deus tem feito isso nas nossas igrejas. Muitas mulheres são alcançadas por Deus e os maridos, com certeza, porque a promessa será alcançada também. Na prática, só para dar exemplos, eventualmente, esse esposo agora não crente, quer dizer, ambos eram não crentes, esse esposo agora que mantém a sua prática, pode dizer para ela assim, vamos ao pagode tal. Ela é submissa, ela vai ou ela diz, não, olha, eu não vou mais a esses cantos porque eu agora sou uma nova criatura? Como é que ela se comporta? Porque ela coloca 4 opções aqui, né? Submissa, ser submissa, me anular, esperar o milagre ou me separar. Vocês já disseram que separar não. Não. Estão dizendo ser submissa, sim. Neste caso, por exemplo. Eu quero isso para mim é interessante, porque como eu sou mulher, eu lido com muitas mulheres cristãs que os maridos não são evangélicos. Então, assim, existe um consenso, JR, entre eles. É tipo assim, uma troca. Domingo você vai na igreja à noite comigo, adorar o Senhor. Aí no sábado, ela vai lá no pagode então com ela ele. Vai, mas ela se comporta como uma cristã. E as pessoas respeitam como a tal. Sabe que ela é cristã, está ali junto com o seu esposo. Fazer um parênteses? Pode abrir. Por exemplo, que eu sei que, não, um parêntese pequenininho assim, é porque nem todo mundo está preparado para voltar ao lugar de onde veio. Sim. Pode ser que o velho homem ali não esteja tão mortinho, mais ou menos desmaiado e tal. Essas coisas, estou só inserindo isso, porque claro que você isso está botando fogo. é um risco, né? Posso entrar aqui? Claro, por favor. Essa é uma vertente, né, que acontece. Nós estamos aqui trazendo para o campo da experiência. Sim, né? sim. Então, a vertente, eu já vi casos desse tipo de acordo. Isso vai muito do relacionamento, de como é o relacionamento, do nível do relacionamento desse casal. Eu conheço um caso na minha família de uma mulher que ela foi criada na igreja, se afastou da igreja, casou-se com um homem de uma outra religião, muito tradicional, de uma outra nacionalidade, e depois de um certo tempo, ela se reconciliou com Cristo. Ela passou pelo batismo, mas o marido não permitia ela frequentar a igreja. E durante muitos anos ela foi crente em casa, pela circunstância. Crente, uma mulher santa, que orava pelo marido e tal, aquela coisa toda, criou seus filhos dentro dos princípios cristãos. E quando ele estava já
no fim da vida, adoentado, no leito de enfermidade, e ela pregou o evangelho para ele, né? Mais uma vez, ela pregou com sua vida durante muito tempo, e ele teve um encontro com Jesus, né? Teve essa experiência. Mas ela, durante muito tempo, em certo sentido também, vai muito da personalidade dela, vai muito do estilo de família dele, a família tradicional, né? Enfim, mas ela, em certo sentido, se anulou na sua vida religiosa, mas não no seu relacionamento com Deus. É uma diferença. E ela não precisou frequentar a religião dele, nem frequentar outros lugares. Então, isso tem casos e casos. Eu nem chego a pensar nesse ponto da questão da religião, né? Eu estou colocando Pastor aqui um Dilton, caso específico. Mas né? estou pensando, por exemplo, lugares. Eu acho que um bom acordo, né, entre os dois, eu acho que isso tem dado certo. A gente tem visto dentro dos nossos gabinetes, das nossas igrejas, isso tem dado certo, né? Até pouco tempo atrás eu fiz um encontro de casais e nós conseguimos levar um marido que não era cristão, né? A irmã lá, vamos, eu vou a tanto lugar com você, vamos. E o cara se sentiu muito à vontade, né? Não permitiu que o Espírito Santo fizesse a obra completa, mas eu tenho certeza que aquela semente que ele viu ali, né, de alegria, deu certo. Essa submissão, então, nesse caso aqui, no que envolve a prática, tem os princípios que são estabelecidos, o acordo que é estabelecido, e entre os dois precisa haver esse acordo, quer dizer, ser submissa não é estar sob as ordens dele. Porque até quando os dois são cristãos, há discussão sobre esse assunto. Quando não são, então, mais ainda. Mas é aí que muita gente entra para puxar a última hipótese lá, a questão da separação. Ela diz que, olha, ele não me deixa a igreja. A irmã fulana vai, Beltrana vai, Ciclana vai, mas ele não vai, ele é um freio de mão na minha vida, vou orar para Deus levar. E há quem faça campanha de libertação, mas do marido vivo lá, entendeu? Que é viúva de marido vivo, é o sonho dela. Então existem pessoas que acabam levando isso para um extremo complicadíssimo. Ela diz, devo ser submissa? Vocês disseram que sim, de maneira saudável e equilibrada. Devo me anular? Depende do que eu estou dizendo. Depende da situação, da pessoa, do relacionamento, de como é esse casamento. Devo esperar? Como funciona isso? Esperar o milagre? Deve esperar o milagre. Sempre. Claro. Sempre. Seja o milagre que for, né? Aquilo que eu estava falando aqui de Coríntios, Paulo vai dizer exatamente. Ele vai aconselhar a mulher a não deixar o marido, a não abandonar, o marido não abandonar. E ele diz o seguinte, e ele fala, isso digo eu, mas eu acredito que eu sou cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo está comigo. Então ele está dando essa orientação nesse sentido. Tá gerando essa esperança, né? Agora, a questão religiosa, a questão de estar frequentando uma igreja não anula, né, o fato de você ter um relacionamento com Deus. Você, para ter um relacionamento com Deus, é claro que é importante você estar na comunhão da igreja, no relacionamento com o Santo, mas nem sempre isso é possível. Agora, o teu relacionamento com Deus, ele tem que ir além do seu relacionamento religioso, de uma liturgia, de uma agenda, onde você vai estar num contexto religioso, né? Então, JR, eu vou passar até eu já falei isso aqui alguma vez. Eu quero repetir isso de novo. Eu tenho 24 anos de evangelho, né? De que entreguei minha vida para Jesus. Mas 20 anos da minha vida, fiz 24 anos de casada, 24 anos evangélica, e 20 anos da minha vida o meu marido ia para a igreja, mas não era evangélico. Ele ia para a igreja, mas ele não era cristão. E ele me cobrava muito tudo o que eu fazia. E eu passei 20 anos orando. E depois de 20 anos, Deus fez a obra. Tá aí ele comigo. Aonde eu tô, ele tá. E ele me acompanha. E hoje ele é mais do que eu. Ele fica muito mais tempo na igreja do que eu fico, né? Então eu acredito que a oração, a sabedoria, né? Muitas vezes isso vai fazer uma diferença muito grande no casamento. E ele sempre me respeitou como mulher de Deus. São 11h21 aqui no nosso debate 93 de hoje. A certeza está aí para nossa querida ouvinte que nos acompanha, tantas outras meninas que estão nos ouvindo e outros meninos aqui nos acompanhando.
pensando nesse tema, pensando nesse assunto, crendo sempre no milagre que Deus pode operar na vida dos nossos queridos e amados. São 11h21, minha gente. Bom dia, essa é a 93 FM e este é o Debate 93. Conquistou meu coração, 93 FM. Escuta essa aqui, ó. Privação do sono, a relação com remédios, ataques de pânico, o desejo de arranhar os próprios braços, claustrofobia, a sensação de viver pisando em ovos, de voltar a ser criança, de inabilidade para as coisas mais simples, tudo isso está retratado nas fotos da fotógrafa Steph Wilson, que sofreu de forte ansiedade dos 11 até um pouco além dos seus 20 anos. Segundo ela, o ensaio foi como um espelho de algo que a assombra e que ela não deseja nunca mais reviver. Você se considera uma pessoa muito ansiosa? O que a ansiedade já provocou em sua vida? O que você tenta fazer para vencer a ansiedade? O que nos ensina a Bíblia sobre esse assunto? Chamo para esse tema o pastor Wander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio, também conosco aqui no nosso Debate 93. Pastor Wander, inicialmente eu pergunto ao senhor, existe a possibilidade de alguém não ser ansioso? Nível 0? Ansiedade nível 0? Eu estou aqui ansioso para responder. Para responder, não é? Não é possível no mundo estressante que a gente vive, com tantos estímulos estressantes, é muito difícil. O problema não é a ansiedade em si, é o grau que nós convivemos com ela. E ela pode chegar a graus patológicos, a níveis patológicos que necessita de medicação, né? A ansiedade provoca alterações no cérebro, alterações no comportamento, e isso tudo tem a ver com a nossa bioquímica, com a nossa eletricidade cerebral. Então, a ansiedade, ela pode ser tratada de maneira humana. Você pode controlar a ansiedade, você pode fazer vários exercícios para reter, para conter a ansiedade. Mas dependendo do nível que ela estiver, nem com tudo que você tentar fazer, você vai conseguir conter a ansiedade. E é nesse momento, com orientação médica, que o indivíduo vai buscar uma ajuda, um tratamento psicofármaco, que é aí que entra o papel do remédio no processo da ansiedade. Então, JR, não é possível hoje em dia, no nível que nós estamos vivendo, a velocidade de informações e tudo isso que está acontecendo, essa vida estressante que a gente leva, o próprio trânsito, né? A gente fica engarrafado em qualquer lugar agora, tudo isso provoca em você, gera em você a ansiedade, esse movimento que envolve toda a química do corpo, da taquicardia, da falta de ar, uma série de sintomas, sudorese, tudo isso provocado por processo de ansiedade. Muito difícil hoje alguém dizer assim, eu não tenho ansiedade nenhuma, isso não é, para mim não é possível. Mas a questão é o nível, que grau você sente e convive com a ansiedade. Eu sou muito ansiosa, extremamente ansiosa. Eu acho que é uma das coisas que uma grande parte das mulheres elas têm a ansiedade. E a ansiedade, pastor, me causou problemas patológicos, que eu precisei, de fato, fazer tratamentos, né? Porque eu já pensava no amanhã e aquilo já me deixava agoniada, angustiada, eu já não conseguia dormir, eu já achava que aquilo ia dar tudo errado. Então todos os pensamentos vinham negativos, até quando eu encontrei, né, alguém que me levou a um local que eu pudesse me tratar. E eu comecei o tratamento, ainda faço tratamento porque eu sou ansiosa por demais. Então, assim, a gente como pastoras de uma igreja, liderando um grupo, e eu fico preocupada com um monte de coisa que tem que ser feita. Então, eu assim, hoje, eu digo ao senhor, aos debatedores, ao JR, aos ouvintes, que hoje eu me sinto uma pessoa muito bem, apesar de toda a ansiedade, me trato, faço tratamentos, mas estou muito bem, consigo conviver com a ansiedade de uma maneira bem tranquila. Então, o que o senhor falou é maravilhoso, encaixou dentro de mim. Que bom. Estava pensando sobre o que Jesus falou sobre a ansiedade. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Então Jesus, ele começa dizendo o seguinte: não andeis ansiosos, né? A ter ansiedade, pastor Wander colocou aqui de uma maneira maravilhosa, até com muito conhecimento de causa, né? Mas Jesus disse: não andeis ansiosos, ou seja, ansiedade todo mundo vai ter.
Agora ele está dizendo para você não viver essa vida de ansiedade. E aí, na sequência, Jesus vai descrever os motivos, né? Coisas simples do dia a dia que leva muitas vezes a pessoa a ter consequências seríssimas, né? E muitas vezes consequências destrutivas, tanto para o corpo quanto para os relacionamentos, enfim. Mas aí Jesus vai descrevendo essas coisas todas, né? Coisa do dia a dia, coisa que você tem que conviver. Agora, existe aquela ansiedade circunstancial, você está envolvido com um projeto, né? Uma situação nova, diferente, que você não está, foge do seu controle, foge do seu domínio, do seu conhecimento, né? Isso gera ansiedade em nós. Então, eu acredito também que uma dose de ansiedade nos faz normais, né? Nos faz parte de um contexto. Agora, existe um outro nível que cabe aos especialistas tratarem, né? Esse destaque que o senhor fez ao deve ser respeitado, andar, né? Não andeis ansiosos, é um detalhe fundamental para o nosso entendimento. Você não vai querer, você escolhe com quem você quer andar. Exato. Você vai andar com quem? Você quer andar com ansiedade? É péssima companhia. Aí existem os tratamentos que devem ser desenvolvidos. Claro. Acho que ninguém quer andar ansioso, né? Ninguém deseja isso, mas muitas vezes anda. Se está andando, vai ter que buscar um caminho para resolver isso. E tem a possibilidade de achar, por exemplo, um ouvinte nosso que diz que passou a ter ansiedade e depois ficou desempregado. Não é? E tem vários outros ouvintes contando suas histórias. Eu vou pedir só licença para dizer para os ouvintes que às vezes não dá para ler de todo mundo, então não fica ansioso com isso. Que eventualmente, se não der assim, para ler aqui no rádio, assim, alto, eu tô lendo aqui, você pode ver que eu tô acompanhando. Vai lá, pastor Márcio. A grande, ilustrando essa situação, né, pastor Dito, assim, a ansiedade, você pode até encontrá-la na esquina. Agora, a decisão de dar a mão para ela e ficar andando o resto da cidade é uma decisão nossa. Né? Foi o que Jesus disse pra gente, né? Não ande com ela. Você vai encontrar ansiedade todos os dias. A gente já dorme um pouco ansioso com as atribuições. Agora, a decisão vou acordar e vou andar abraçadinho com ela? Não é isso que Jesus... Conta, né? Para pagar, deixa a nossa ouvinte Flávia, ela conta aqui que a irmã dela ficou internada por causa de conta para pagar. E às vezes acontece isso, nós estamos vendo aqui que é para não andar, já vimos aqui que em alguns casos tem remédio, em alguns casos você pode desenvolver outras práticas, e aí o evangelho nos traz uma lição absolutamente clara. O evangelho de Mateus vai mostrar exatamente isso, quer dizer, você não anda ansioso, por quê? Porque Deus cuida, Deus está tomando conta, Deus que conhece o futuro sabe. O remédio, ele é um instrumento como um gesso. Lembra do gesso? Você botava no braço? Abriu o pulso, botava o gesso. Torceu o pé, botava o gesso, mas não ficava a vida inteira com gesso. Às vezes é um remedinho que tem que ficar um tempo, né, pastor Wander? Claro, sem dúvida. É importante a gente entender um pouco do conceito. Ansiedade é uma preocupação excessiva, que gera esse comportamento até químico do corpo. Como a palavra diz, uma preocupação, quer dizer, você se ocupa previamente por alguma coisa. É muito interessante que 80%, isso é científico, das nossas preocupações não se concretizam. 80% que você investe energia se preocupando e se tornando ansioso, alguma coisa que pode acontecer ou vai acontecer, elas não se cumprem. 80%. E isso é pesquisa muito científica. Tempo que não precisa, né? Exatamente. Então, você adoece por preocupação. E a ansiedade, ela está relacionada com uma série de outras doenças do psiquismo humano, como, por exemplo, a síndrome do pânico. É verdade. Que é uma manifestação de preocupação excessiva. Então, você que está nos ouvindo, o que Jesus diz em Mateus 6, que foi citado aqui, é uma maneira de controle relacionada à fé. Mas você tem que buscar ajuda, seja num aconselhamento pastoral ou numa clínica psicológica e médica. Olha, ouvinte dizendo aqui que ela quando ela está muito ansiosa, ela come muito. É outro efeito. É o chocolate. Depois engorda, fica ansioso porque tá gorda. Que engordou. Ouvinte dizendo, olha, eu tenho apenas 20 anos e sofro de ansiedade. Quando estou esperando alguma resposta, eu não consigo dormir. Como a outra que come, como além do normal, meu cabelo cai muito, sem contar que eu fico super ignorante, diz aqui um ouvinte. Aqui eu mando um abraço, viu, querido ouvinte? Um grande abraço a você. Outro ouvinte, eu acho que fiquei muito mais ansiosa quando mudei de país
eu me sinto muito só, eu sinto dores no corpo, é natural, até o tempo de se adequar, mas lembra, nosso Deus, ele é global, né? Nosso Deus é interplanetário. Aleluia. Ele tá aí com você como ele tá aqui, então é uma... E fala português, hein? Que coisa maravilhosa. Você pode conversar com ele na sua própria língua, sem se preocupar com nada. E se eventualmente você estiver, em alguns casos, num país onde você tem o cristianismo perseguido e você às vezes não tem uma igreja, um templo, como muita gente tem e não vai, você pode ter esse tipo de encontro privilegiado com o Senhor na sua casa. Agora, naturalmente, se tiver igreja, vai, porque igreja é um grande lugar de convivência, de convívio, de cura. É uma bênção quando a gente pode estar na casa de Deus. É só uma pessoa que já não pôde estar para saber a falta que faz, que é estar na igreja. Bom, aqui vários outros ouvintes opinando, quero agradecer. Mais um ouvinte dizendo: JR, eu sou muito ansiosa, mas estou lidando melhor com isso. Melhorou com oração, palavra de Deus, terapia, exercício físico e algumas gotinhas receitadas pelo médico. Diz aqui, olha, tá fazendo todo o trabalho, né, pastor Wander? Tá completa. Tá completa aqui, muito obrigado a nossa querida ouvinte também ilustrando e trazendo aqui o seu exemplo sobre esse assunto. Aqui, JR, quando eu estou muito ansiosa, eu como. E como principalmente chocolate. Chocolate é bom, pastor Wander? Estou perguntando ao pastor Wander porque é um especialista na área psicológica aqui, tem especialização nesse assunto. O chocolate tem uma substância que dá uma sensação de prazer cerebral. Com então, certeza. olha, vamos preparar chocolate para mesa. A partir de agora, nada de café e água. Nós queremos chocolate. Chocolate aí, rapaz. É hoje, hein? Alguém ganhou chocolate. Vou compartilhar a foto com vocês, entendeu? Vou compartilhar a foto. Nesse Agora eu fiquei. Eu tinha esquecido, rapaz. Deixa eu mandar um abraço pra ela aqui de uma vez, que eu lembrei. Peraí, pastora, só um instantinho. Deixa eu mandar pra Júlia, senão eu fico ansioso. Tá bom. A Júlia Nascimento acompanhando a gente, ela encaminhou aqui através do pastor Márcio. Marcelo, pega ali pra ver se tá. Quantos tem? Ô, Júlia, conta aí, Marcela, pra mim. Eu vou falar quantos tem, você vai me dizer quantos saíram. Entendeu? Pra saber se houve alguma 12. Ô, Júlia, depois você conta aí, vê se você, quando você enviou. Toda vez que você enviar alguma coisa, Júlia, você tira a foto. Entendeu? Só pra gente ver. Tô brincando. Um beijo aqui pra Júlia. Muito obrigado aqui pelo chocolate que ela trouxe. Aí, eu não tinha essa informação, mais uma informação pros nossos ouvintes. Fala, pastorinha. Só deixar o versículo da palavra, 1 Pedro, quando diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Muito bem. Conhece algum repórter ansioso, não? Hein? Então, pera um pouquinho, pera aí, repórter, pera aí, deixa eu só usar aqui. Usar a comida por causa da ansiedade é muito sério, não ache graça aí, tá vendo? Vocês estão rindo aí, ó, levaram na cabeça. Viu? Aqui, ó. Mas o ouvinte, mas não é isso não, ouvinte, não fica bravo. Não fica não, porque eu como mesmo, eu como chocolate, eu como comida, tudo tá na frente. Os carboidratos em geral me aliviam. É muito Olha bom, aí. é verdade. É bom? Se transforma em açúcar. É, muito bom. Transforma em açúcar. Muito, comer pão é uma coisa tremenda. Comer pão, você cai dentro do pão. Tá dando ideia? Come pão. Vera aí, paga galera aí. Então, ouvinte, é o seguinte, é porque cada um tá falando aqui do seu ponto de vista sobre esse assunto. Agora, que isso não é fácil. Então estão aí as orientações claras, claro. Tem as suas problemáticas. Claro, e aí até o humor alivia um pouco isso. Porque se você tratar sobre um assunto como esse num tom sempre, você acaba ampliando. O bom humor, ele alivia. Quando o ouvinte diz, olha, eu como muito, e o ouvinte diz kkk, ela está dizendo, a maneira que ela lida com isso, além da alimentação, é o bom humor, que é fundamental para nossa análise sobre esse e qualquer assunto. Carinho, nossos ouvintes, muito obrigado. 11h35 no Rio. Conquistou meu coração. 93 FM.
Juliano Medeiros, muito bom dia, presente aqui no nosso estúdio da 93 FM. Nós tivemos ontem, na calada da noite, na madrugada, não sei nem que horas que isso aconteceu, que eu realmente ontem eu apaguei, eu não consegui ver isso. Mas houve a votação das 10 medidas, nós temos acompanhado isso aqui, levantamos a bandeira na rádio das 10 medidas contra a corrupção, preparadas pelo Ministério Público. Nós assinamos, mais de 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro assinaram, várias de nossas igrejas abraçaram essa causa como causa, expressamos publicamente, todos nós, o nosso apoio às medidas que foram encaminhadas. Quando essas medidas foram para a comissão especial, elas viraram 18, 17, 12, e elas só foram 10, né? E o grande medo na semana passada, que na quinta-feira fosse votada uma anistia, especialmente para os crimes cometidos até a data da promulgação da lei. Esse era o grande medo. Um outro medo, que não era tão grande assim, pelo menos ele não repercutiu com tanta veemência, é que houvesse algum tipo de, que já havia uma proposta para que os juízes e o Ministério Público, de alguma forma, fosse pressionado a não agir com a liberdade que eles têm agido atualmente. Vamos então ouvir agora, porque aí eu estou dando só essa introdução para posicionar os nossos debatedores aqui, os nossos queridos ouvintes. Vamos agora a um resumo dessa história toda com o nosso repórter Juliano Medeiros. Não foi à toa, JR. Bom dia para você, para os debatedores, que você não conseguiu acompanhar, porque foi mesmo, até bem tarde, bem madrugada, essa votação lá na Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de lei que cria medidas de combate à corrupção, incluindo a criminalização do crime de Caixa 2. Mas os deputados derrubaram diversos pontos do texto original e incluíram temas polêmicos, como a punição a juízes e procuradores. Do texto original, com 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal, e como você falou aí, teve o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas dos brasileiros, apenas 4 foram votadas, mas com modificação. Foi incluído no texto um dispositivo que prevê a responsabilização de magistrados e membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade, com penas de 6 meses a 2 anos de reclusão. Entre as condutas que passariam a ser crime, estariam a atuação dos magistrados com motivação político-partidária e a apresentação pelo Ministério Público de ação de improbidade administrativa contra agente público de maneira temerária. Nesse caso, além da prisão, os promotores também estariam sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou a imagem que tiver provocado. Essa proposta era duramente criticada pela força-tarefa da Operação Lava Jato, que investiga o bilionário esquema de corrupção que envolve a Petrobras e não constava no texto apresentado pelo relator Onyx Lorenzoni. Entre outras mudanças ao projeto, os deputados retiraram a tipificação do crime de enriquecimento ilícito e a decretação de perda em favor da União de bens de origem ilícita, o artigo que previa retribuição a pessoas que relatassem casos de corrupção e a possibilidade de os órgãos públicos realizarem um teste de integridade com servidores públicos. Após essa sessão, que durou 7 horas, o deputado Onyx Lorenzoni, como eu falei, o relator da medida que foi levada aí, do texto que foi levado para a votação na Câmara, lamentou o resultado e disse que os parlamentares agiram movidos por sede de vingança contra o Ministério Público e o Judiciário. Para ele, houve uma desconfiguração completa do relatório. Na saída do plenário, ao ser questionado por jornalistas sobre a votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM, limitou-se a dizer que a votação foi o resultado democrático do plenário. Mas durante toda essa manhã, o que se vê e se analisa de todo esse tempo de votação e o que se fala muito lá em Brasília é que os líderes partidários agiram na calada da noite para mudar o teor do pacote anticorrupção. Bom, obrigado, Juliano. O assunto está aqui na nossa pauta, aqui na nossa mesa, para a reflexão dos nossos debatedores, as opiniões livres e democráticas, como sempre. Como é uma característica nossa aqui, independente do posicionamento de cada um, fiquem à vontade para se posicionarem sobre esse assunto. JR, é lamentável o que a gente acaba de ouvir. Nós envolvemos milhares de pessoas nisso.
Nós estamos numa situação gravíssima no país. Há pessoas que ainda não atentaram para a realidade. A situação do nosso povo é de muito sofrimento, muito desemprego. Isso tudo é fruto de muita corrupção na nação. Nós estamos debaixo de um jugo de mentira, de corrupção. E o movimento feito por várias pessoas com essas 10 medidas contra a corrupção é uma maneira de se estancar o processo. Porque não adianta parar com o que aconteceu apenas no processo da Lava Jato. Amanhã, outros escândalos vão surgir, outros problemas vão surgir se nós não tomarmos providências na lei, na fonte, na base. E pelo que a gente está vendo aqui, uma politização lamentável, uma situação difícil, e a gente só tem que recorrer a Deus e pedir misericórdia ao Senhor, porque caminhando dessa forma, a gente vai perdendo a esperança. Se não for o Senhor, em quem confiaremos? Queridos debatedores. Bom, se os congressistas não conseguem chegar num consenso durante tantas horas e dias de debate, não vamos ser nós que vamos chegar no consenso aqui, enfim, em poucos minutos. Eu não conheço o texto completo, tenho algumas ideias, conheço algumas coisas, sou a favor da Lava Jato, sou a favor das 10 medidas, gostaria que elas fossem aprovadas na íntegra como foram apresentados, porém, eu queria deixar o meu posicionamento, não sei se deveria entrar nessa lei agora ou fazer uma lei à parte, mas na minha opinião, ninguém pode estar à margem da lei ou acima da lei, né? A lei, ela vale para os políticos, vale para os empresários, vale para as autoridades, vale para os pastores, vale para os religiosos e deve valer para o Ministério Público, para os juízes e para todo mundo. Eu acho que ninguém deve cometer arbitrariedade e nem agir por motivos políticos também, né? Então eu acredito que deva ter, né? É razoável que se tenha algum tipo de lei que regule os juízes também, para que eles tenham a autonomia, a autoridade para fazer o que tiverem que fazer, tomar as decisões que tenham que fazer, mas que também eles sejam observados e que respondam devidamente a qualquer desvio de conduta. Acho que a grande questão, pastor, concordo com o que você está falando, mas não foi o objetivo de limitar os juízes, né? Acho que o objetivo de limitar os juízes, nesse caso aí, é simplesmente para continuar com a poeira debaixo do tapete. Eu acho que assim, eu tenho muito temor em falar sobre política, porque eu sou movido a responder na carnalidade, né? Porque infelizmente o texto de Crônicas tem que ser algo hoje para nós um alicerce. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, porque eu acho que a gente está chegando a esse nível, né? Eu acho que a gente está chegando ao nível de que não tem jeito se a igreja não se mobilizar para mover céus, porque quando a gente encontra uma esperança no aspecto natural, parece que surge demônio da terra, brota da terra para impedir que a gente dê mais um passo, porque essa situação não está ligada só aos cristãos, está ligada a uma sociedade que envolve cristãos, ubandistas, católicos, porque está difícil de se viver, está difícil de se ver uma esperança quando a gente encontra essa situação, esse comportamento desses caras que com certeza estão devendo mais, estão com medo, eles estão com medo. Pastor, impressionante. Entre outras mudanças ao projeto, os deputados retiraram a tipificação do crime de enriquecimento ilícito e a decretação de perda em favor da União de bens e de origem ilícita. Como pode uma coisa dessa? Isso aqui é deturpação do projeto, deturpação, né? da ética, da moral, da lei. É impressionante. Absurdo. É impressionante. Na verdade, a casa caiu e agora eles estão tentando
enrolar, né, essa situação, e sempre pelas madrugadas, e quando alguma coisa muito grave acontece, eles entram, como ontem um dos deputados estava falando na reportagem, não, independente do avião ter caído lá com o pessoal do Chapecoense, nós vamos continuar, a vida que segue, a gente tem que votar e tal, e já era 11 e pouca da noite quando eu estava assistindo, né, o jornal. Então eles aproveitam determinadas situações para poder entrar com esses assuntos polêmicos e poder mudar e fazer aquilo que eles querem. Muito bem. Está aí uma reflexão sobre esse assunto, ironicamente, tratar sobre essa postura de possível arbitrariedade dos investigadores num projeto que é proposto pelo Ministério Público é irônico, para não dizer que é sarcástico, porque nada contra qualquer tipo de medida, já existem leis no país que trabalham exatamente os limites da ação dos investigadores, seja Ministério Público especialmente, é sobre eles que nós estamos nos referindo, os juízes também não estão acima. De alguma forma bastante irônica, isso acontece no mesmo projeto. Então, talvez esse seja um ponto para reflexão. As 10 medidas são apresentadas pelo Ministério Público. A proposta veio de uma pessoa investigada pelo Supremo Tribunal em pelo menos 2 assuntos diferentes, para poder botar exatamente dentro deste pacote alguma coisa que vai tentar, de alguma forma, na linguagem do Ministério Público, criar uma mordaça e impedir que o Ministério Público avance. Pastor Márcio falou sobre a nossa esperança, né? E tá difícil, porque todos nós, de alguma forma, depositamos e estamos depositando uma esperança de uma mudança eu acredito, ele no falou país. De oração, e acredito que isso, tudo que está acontecendo, já é resultado de oração. Que a igreja tem orado e nós vamos continuar orando. Amém. E eu acredito que Deus tá sacudindo esse país. O que está acontecendo aí não é à toa, não. Eu acredito que Deus tá agindo. De acordo com o senhor, pastor Dilton, eu tenho dito que muitas vezes aquela irmãzinha nossa de que já tem orado por esse assunto há mais de 80 anos para que o Brasil mude, nós estamos vendo coisas que nós nunca vimos. Verdade. É que agora é aquela hora do baque. É aquela hora que você estava dizendo, agora vai, vem um negócio desse, assim, será que vai? Vamos continuar, né? Não é isso? Quer dizer, nós não podemos desistir, a oração vai continuar, as manifestações vão acontecer, eu acho que manifestações de rua vão acontecer, já tem algumas agendadas para o dia 5, acho que é no domingo. Domingo. A gente precisa repensar nossa teologia, porque eu creio que Deus tem um controle da história, como foi colocado aqui pelo pastor, muito bem colocado. Agora, a gente precisa dizer ao nosso povo que nós estamos vendo um processo escatológico. E quando eu leio o processo escatológico no Novo Testamento, o mundo não vai terminar com tudo muito bem. Quando eu leio o processo escatológico do Novo Testamento, o que nós vamos ver é perseguição, sofrimento, dores e até o abalo das estruturas físicas da terra. Então, o que a gente vê, diante de tudo que nós temos orado, é que, na verdade, nós estamos caminhando num processo, não sei se no início ou no meio, já de terminação, de finalização da história do mundo que nós vivemos e da instalação de um novo tempo em Cristo Jesus. É o que nós temos que acreditar e pregar às pessoas. Para esclarecer ainda mais aqui os nossos ouvintes, o ponto aqui não é nem a questão da pressão sobre o Ministério Público só, não. É que as medidas foram deturpadas, né? Desfiguradas. Entendeu? Quer dizer, não é esse ponto especificamente, porque contra esse ponto, os próprios integrantes do Ministério Público têm ferramentas suficientes para poder reivindicar as questões. Mas não é só isso. A questão é que essas 10 medidas, elas foram destruídas. Sabe? E elas foram assinadas por nós, a população. Então, de alguma forma, é como se eles tivessem assim, não queremos isso. É claro que esse é um processo difícil. Política, como dizem os especialistas, é a arte do possível. Às vezes hoje não cabe 10, amanhã vão 6. Depois da manhã vão 2, depois vão 2, até que isso seja feito. Um processo enorme. Nós vivemos num país onde essas discussões acontecem das mais diversas formas. Então, é necessário. E nós todos tenhamos agora o olhar atento, paciência, sabedoria, não agir por impulso,
pedir a Deus sabedoria do alto para analisar as questões que estão aí. Por exemplo, o STF aprovou agora, e vocês acompanharam, não é mais crime o aborto realizado até os 3 meses de gestação, né? Ao conceber um habeas corpus para pessoas presas em flagrante em uma clínica de aborto em Caxias, segundo os ministros favoráveis, a mulher não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Isso é violar os direitos sexuais e a autonomia feminina. Eles apontaram ainda que essa decisão visa preservar a integridade física e psíquica da gestante, além da igualdade da mulher, já que os homens não engravidam. A decisão pode agora servir de base para outros processos sobre o mesmo assunto no Supremo, abrindo assim a possibilidade da Corte adotar o mesmo entendimento em casos similares. E aí nós entramos com essa pauta, porque isso foi também ontem. Não foi ontem? O dia de ontem agora, foi quente. A pergunta, será que também não se aproveitou desse clima todo, desse clima todo para passar uma coisa que havia uma pressão grande de uma parcela da sociedade como nós, os evangélicos e outros religiosos também, não é verdade? E eu estou muito decepcionado como cristão, como observador dos princípios bíblicos, né? Muito decepcionado com isso, porque para mim não tem diferença se o feto tem 1 mês, se tem 15 Exatamente. dias, se tem 3 meses, se tem 8 meses, ou se já nasceu. É uma vida, né? Então está se legalizando o assassinato, o homicídio de um feto que tem 3 meses de gestação. E postergando também um grande fator psíquico sobre a mulher. Ela pensa que ela vai se livrar de uma situação que lá na frente ela vai se lembrar. É verdade. Lá na frente ela vai se lembrar. O bebê não é um objeto que está sendo tirado de dentro de uma mulher. Nós que fazemos atendimento, nós que tratamos de pessoas, a gente sabe que lá na frente pessoas têm, né, problemas psíquicos por algo lá atrás, as consequências, todas as complicações psicológicas então, de um aborto. Estão se pensando no momento agora, exatamente, não, agora não quero. Lá na frente, por mais que tenham outros filhos, não se esquece do que aconteceu, entendeu? Então, assim, realmente decepcionante, né? Mas como o pastor Wander falou, é o caminho, não é? Não faz parte do caminho daquilo que a gente crê que vai acontecer, não faz parte da preparação da nossa eternidade. A gente não tem como excluir isso da história. Vai ter que acontecer. O que me entristece ao ouvir isso como mãe, né, como eu tive uma gestação, meu filho, o William Peterson, pastor hoje, tive 2 gestações que eu perdi, aborto espontâneo. O que me preocupa é ver que isso vai banalizar de uma tal forma que as mulheres vão engravidar, elas não vão se preocupar. Não, se eu engravidar, eu tiro. Porque não tem mais problema, né? Isso não é mais crime, eu não preciso ir mais para uma clínica clandestina. Agora eu vou naquela moça, eu vou ali na clínica, no próprio hospital, e eu vou tirar a criança. E isso vai virar uma coisa assim absurda no nosso país. Para esclarecer ainda mais o ouvinte, o Código Penal no Brasil, artigo 128, quando ele fala sobre não se pune o aborto praticado por médico. Aí vai esclarecer que tipo de aborto é esse, de conhecimento dos companheiros aqui à mesa, mas para o esclarecimento dos nossos ouvintes. O que chamam de aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, entre a gestante e a criança ou a gravidez, a opção pela lei é essa aqui. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. A explicação: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Ela quer abortar porque sofreu um estupro ou ela é menor e o seu representante diz: olha, vamos autorizar, são esses 2 únicos casos até agora. Até agora. Esta decisão abre o precedente, abre a porta para que isso não seja mais
preservada, ou seja, uma gestação indesejada. Amplia, né? Não é fruto de enfermidade ou risco de morte, também não é caso de estupro. Ela é indesejada. Até os 3 meses, segundo a decisão de ontem, o precedente aberto, essa história agora ganha uma outra linha e uma outra via. Perigosa. Então, a questão toda é o que a gente faz com uma notícia como essa, que é uma decisão, se vamos simplesmente relatá-la. E é do Supremo, não é? Do Supremo. Então, entendeu? Se vamos recorrer, se as manifestações evangélicas devem levar isso em consideração, porque a Igreja Católica e Evangélica, nesse assunto, elas estão juntas. Né? Até onde eu posso identificar. Católicos e evangélicos são contrários ao aborto em qualquer nível. E até nesses 2 níveis previstos pela lei, isso é discutido. Olha, peraí, mas calma aí, vamos devagar. Então, nós temos uma bandeira que é a bandeira da vida. Eu já ouvi vocês compartilhar isso aqui todas as vezes que a gente trata um assunto aborto aqui na rádio. Tem mulheres que fizeram aborto há 20, 30 anos. E elas contam como se fosse hoje de manhã. Tá vivo para ela o medo, o susto, o trauma. Então isso parece que está resolvendo um problema, mas na verdade não está resolvendo. Está criando alguma coisa que vai além disso. Então é um processo que o Brasil está mudando, nós estamos acompanhando essas mudanças, essas coisas não eram possíveis, isso hoje se tornou uma realidade, as pressões para que se libere isso é muito grande, então tem certas coisas que a gente deve parar e pensar, porque daqui a pouco as leis estão absolutamente contrárias àquilo que a gente preza como fé. E aí nós precisamos de ter um posicionamento sadio e equilibrado sobre esse assunto. Alguém mais quer acrescentar sobre esse tema? Por favor, fique à vontade. Eu gostaria sim, nós temos que, como o JR falou, continuar firme naquilo que a gente crê, independente da lei. A gente precisa ficar firme no que a palavra de Deus fala para nós. Então somos contra tantas coisas e vamos continuar contra tantas coisas, independente do que o Supremo Tribunal Federal vai votar ou não. Rapidamente, só para somar, como pastores, como líderes, nós devemos continuar pregando e ensinando aquilo que a Bíblia nos ensina. E como cidadãos, exercer nosso direito de manifestar, de nos posicionar, né, de combater aquilo que fere os nossos princípios, e como fatia da sociedade devemos nos posicionar. Aqui o ouvinte nosso aqui no WhatsApp dizendo: JR, o remorso e a tristeza nós carregamos para o resto da vida. Uma atitude impensada no momento de desespero nos traz complicações para o resto da vida. Que Deus possa me perdoar, porque eu não me perdoo até hoje, 28 anos depois. 28 anos depois. Meu Deus. Eu entendo, queridos ouvintes, que não se pode manter uma convivência doentia assim. Esse assunto precisa ser tratado. A gente precisa de receber a graça de Deus sobre a nossa vida, porque senão você não vai se perdoar. Isso é uma coisa que se mantém de uma forma alucinante. Você ter a dor de ter feito é uma coisa, agora viver esse trauma o tempo inteiro, é necessário que haja perdão, da graça, ação misericordiosa de Deus na sua vida, para que você não fique assim, não é? Porque é difícil, né, gente? É difícil, a gente está com o coração apertado em relação a isso, porque muita gente vem sofrendo isso ao longo de toda a sua vida, e agora o Supremo vem e traz isso como uma oportunidade para que as pessoas assim se manifestem. Pegando esse ganchinho, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Bom, vamos só relembrar que a questão do aborto, ela foi uma votação do Supremo Tribunal Federal. Não tem conexão com a Câmara dos Deputados. Estão certo? Sim. Não tem conexão com o Senado. O assunto das 10 medidas, esse sim, ele é da Câmara, que vai subir para o Senado e depois chega a presidência, que vai sancionar a lei, ou a lei completa ou não, veta isso ou aquilo. O processo é esse aí. A questão do aborto é do Supremo Tribunal Federal, é a mais alta corte do país. Eles votaram, né? votaram um processo
que subiu de Caxias, tá certo? Chegou até o Supremo, e no Supremo a votação foi exatamente essa que foi lida aqui agora. Quer dizer que até os 3 meses de gestação, isso não é mais crime. Claro que isso foi um habeas corpus para este assunto, vamos só relembrar, habeas corpus para este assunto, esse processo que aqui está, e depois disso é que o precedente jurisprudência para todos os outros ganhou jurisprudência, e aí a partir disso outros casos poderão ser aprovados. Então, para esclarecer ainda mais, ao final, uma palavra ainda sobre este terrível e catastrófico acidente. Hoje os craques da paz vão se reunir e vão estar juntando vários atletas num culto lá na PIB do Recreio, exatamente hoje às 8 horas. Muitos atletas sentidos com isso. Você tem a mídia que ali estava e você tem os tripulantes. Pouca gente está falando dos tripulantes, né? O piloto, comissário, até parece que teve um comissário que foi uma das pessoas que sobreviveu, parece que ele ficou numa posição fetal. A moça também escapou, ela também assim. Botou uma mala entre as pernas e fez a posição que ele recomenda. É o procedimento, e todo mundo se levantou do avião, ficaram em pé, em desespero, e eles fizeram o procedimento correto. A queda livre de 50 segundos é uma eternidade. Passa muito rápido e passa muito lento. É o momento do desespero onde a pessoa, quem não está preparado para o caos, e quem é que está? Ninguém. Quantas vezes na hora de viajar, a aeromoça está lá, a comissária está lá explicando como é que faz, a pessoa não está nem olhando para aquilo porque acredita que nunca vai utilizar. Não é? Agora, as reações no mundo inteiro de solidariedade, eu acho que isso também é um agente de consolação, né? Ontem aqui, pastor presbiteriano da cidade de Chapecó trouxe exatamente a impressão dele. Eu conversei com ele antes dele conversar aqui na rádio, falando do silêncio na cidade. O tom de voz muda, né? As pessoas se tratam de uma maneira completamente diferente. As manifestações dos clubes no mundo inteiro, as manifestações dos meios de comunicação também no mundo inteiro, e claro, aqui a palavra especialmente aqueles que lidam com aviões, voam para cima e para baixo, comissários, pilotos, copilotos, os tripulantes têm uma enorme responsabilidade, e você pensa bem como fica agora uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, pensando na realidade, um esposo, uma esposa, na realidade dessas pessoas que estão aí. O avião continua sendo muito mais seguro do que carro, muito mais, mas o medo de muita gente é que venha acontecer o que aconteceu. A justiça vai investigar, não vai adiantar muita coisa em relação a estes, adiantará em relação aos próximos voos, mas a nossa oração é que o Senhor console profundamente os corações. Essa é uma hora que a gente precisa, não pode amenizar esta oração por consolo. Muita gente orou ontem, tem que orar ontem, hoje, amanhã, porque esse é um processo muito longo e difícil, de muita dor e angústia para aquele que está passando por isso agora. Perguntamos aos nossos ouvintes a respeito do nosso primeiro tema, se eles conhecem alguém que esteja vivendo em julgo desigual. 89% deles afirmam que conhecem. Muito obrigado, Marcela Bastos, pelas informações aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor Wander, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, um abraço aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia de nós. Amém. Pastora Marcione, forte abraço, Deus continue abençoando a irmã. Obrigado, JR, obrigado, Marcela. Eu queria mandar um beijo lá para ICMPP, que Deus continue abençoando aquele povo de paciência, em nome de Jesus. Pastor Odilton Ângelo, obrigado, querido, grande abraço. Muito obrigado, uma honra, alegria estar com vocês aqui. Obrigado, muito obrigado também, querido pastor Márcio Rocha. Eu que agradeço por esse privilégio de estar aqui mais uma vez nessa manhã, JR.
Muito obrigado a vocês, queridos ouvintes, queridos companheiros aqui no nosso debate 93. Nós vamos orar juntos. Vou pedir o pastor Wander para orar conosco. Apresentaremos os temas de hoje diante de Deus em oração. Você se lembra que nós temos orado todos os dias há muito tempo pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados? Você já percebeu que esse pedido de oração ele se torna um pedido real, verdadeiro, fundamental para um dia como o de hoje, de ontem, mas durante todos os dias da nossa vida nós precisamos orar por esse povo. Vamos orar pelas vítimas, as famílias vitimadas que sofrem tanto, as famílias que estão aí na expectativa de informações, notícias e precisam do consolo que vem da parte de Deus, sabedoria para todos nós na gestão da nossa vida e das nossas decisões. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse encontro, pela tua palavra que foi pregada aqui de várias formas. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. E te suplicamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão sofrendo problemas físicos, psicológicos, que a tua graça, a tua cura possa alcançar a cada um deles. Ó Deus, nós suplicamos também que o espírito de consolação chegue à cidade de Chapecó. E que tudo isso que aconteceu, ó Pai, faça aquele povo voltar os seus olhos para a tua presença. Leva consolo àquelas famílias. Tem misericórdia também da nossa nação, Senhor. Como precisamos do Senhor. O teu povo tem clamado e vamos continuar clamando para que o Senhor possa agir com graça e misericórdia sobre o Brasil. Continua nos abençoando nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.